Gente, um aviso breve. Pra quem não assinou a lista de presença ainda, tá? Por favor, assinar na hora do café. Tá? Bom, eu convido agora a mestra Andressa Gatti. Ela é bióloga, mestre e doutoranda em Biologia Animal pela UFRGS. Trabalha em Ecologia e Conservação de Mamíferos de médio e grande porte desde 2000. É pesquisadora colaboradora do Instituto Marcos Daniel, membro do TAPIR Specialist Group e coordenadora do projeto ProTAPIR, monitoramento e proteção das antas da Mata Atlântica Capixaba. A palavra, Andressa. Ei, boa tarde, só um minutinho. Boa tarde. Bom, é sempre muito bacana vir em eventos aqui em Santa Teresa, especialmente quando eu posso falar sobre as antas, que tem sido a minha meta desde que eu finalizei o mestrado ou até um pouco antes. Bom, o ProTAPIR é um projeto que iniciou em 2011, na prática, mas que na teoria, na nossa mente, ele já tinha começado a ser criado há alguns anos, há mais ou menos uns 4 anos. E em 2011 nós conseguimos o financiamento para de fato começar a desenvolver as atividades. Bom, o projeto, como vocês vão ver, meia hora eu vou tentar passar um projeto grande, que é uma iniciativa do Instituto Marcos Daniel, que é uma organização sediada em Vitória. E a gente tem o financiamento inicial da fibra celulose e uma das áreas de estudo, inclusive, pertence a essa empresa. Bom, qual que é o nosso objetivo, na verdade, né? A gente, quando começa um projeto nessa dimensão, com essa estrutura, a gente quer entender um pouco de tudo, principalmente de uma espécie que até então não tinha sido foco de estudos mais amplos aqui no estado. Então, o nosso principal objetivo é acessar, entender como estão essas populações aqui no Espírito Santo e futuramente, eu digo futuramente mesmo, porque isso vai depender vai levar alguns anos e são várias etapas, elaborar um conjunto, um plano de recomendações para a conservação da anta aqui no estado. E, obviamente, essas ações vão auxiliar no plano de ação nacional para a anta que ainda não foi elaborado. O que é interessante é que esse projeto ele tem um foco, uma estrutura multidisciplinar e envolve diferentes pesquisadores com diferentes especialidades, biólogos e médicos veterinários. Então é importante dizer isso. Um projeto como esse ele não é execuível sem uma equipe multidisciplinar. Então, a primeira pergunta que todo mundo às vezes me faz é por que estudar as antas? Primeiro porque eu gosto. A minha curiosidade científica, a gente tem uma curiosidade científica, curiosidade pessoal mesmo, de estudar esses animais. Na verdade, eu tenho um fascínio por grandes herbívoros, mamíferos, na verdade, de médio a grande porte, frugívoros, herbívoros. Mas essa espécie, ela tem algumas características que tornam ela especial no que diz respeito às estratégias de conservação, como manter essas populações viáveis a longo prazo. Bom, primeiro é considerado o maior mamífero terrestre brasileiro. Existem 4 espécies de antas, mas no Brasil só ocorre uma, que é a Tapirus terrestris, que é a anta brasileira, ou anta de terras baixas, ou simplesmente anta pra gente, que a gente conhece. É um mamífero que pesa, em média, 250, de 100 a 250 quilos, dependendo do sexo, mas ele pode chegar até 300 quilos. As fêmeas pesam um pouco mais do que os machos. É uma espécie que tem uma característica, ela é generalista, ela habita em diferentes ambientes, diferentes biomas, e isso dificulta um pouco o entendimento das ameaças que afligem essa espécie em cada bioma. Então, em 2010, nós nos reunimos
e fizemos uma avaliação do estado de conservação da anta para o Brasil e decidimos especificar para os biomas, que saiu até recentemente na revista eletrônica do ICMBio, sobre o estado de conservação dos ungulados no Brasil. Para vocês terem uma ideia, das 11 espécies de ungulados que ocorrem no Brasil, 6 estão ameaçadas. Então, para a anta, para a gente ter alguns dados, né, numéricos, em termos de território nacional, já estima-se um declínio superior a 30% na área de ocupação, na área de extensão e também na qualidade de hábitat para essa espécie. Então, essa espécie foi considerada, na lista anterior do IBAMA, do ICMBio, essa espécie não constava como ameaçada. Hoje, a nossa sugestão foi que ela entrasse como vulnerável, na categoria vulnerável, tá? Então, decorrente principalmente desse declínio na área de ocupação, na área de extensão e na qualidade de hábitat. Quando a gente avalia a Mata Atlântica, na oficina que a gente fez, 3 áreas foram consideradas viáveis, e uma delas está aqui no Espírito Santo. Viáveis para manter uma população mínima viável de anta a longo prazo. Tá? Nós estimamos, a Patrícia Médici em São Paulo e a gente aqui, né, no meu mestrado, a gente estimou a população mínima viável das antas em torno de 200 indivíduos. Vocês vão ver quais são essas áreas que compõem ou que manteriam essa população aqui no estado. Bom, 40% da população que ocorre na Mata Atlântica está presente no maciço da Serra do Mar, Paraná e São Paulo. E, por incrível que pareça, na verdade nem é tão incrível assim, mas 70% das populações de antas na Mata Atlântica tem menos que 100 indivíduos. É uma estimativa. E aí, também, né, tudo a gente fala em estimativa porque são valores que a gente prevê, é que essas populações, se nenhuma estratégia de manejo for feita, elas podem desaparecer nas próximas 3 gerações ou daqui até 33 anos. É óbvio que essa é uma estimativa bem pessimista, mas diante dos dados que o grupo de especialistas em antas já possui, né, há mais de 10 anos, com trabalhos de campo e com as outras espécies também. Aqui no Espírito Santo, a gente já registrou extinção local há pelo menos 60 a 70 anos, em várias regiões, principalmente na região serrana. Na década de 90, o Passamani e o Sérgio, eles juram de pé junto, e eu acredito neles, que eles viram, tinha uma anta na Estação Biológica de Santa Lúcia, não sabe de onde esse bicho veio, para onde esse bicho foi, mas viram pegadas, viram fezes. Mas, de uma forma geral, as extinções locais aqui no estado datam da década de 50, quando as populações já começaram a declinar. Essas são características, são informações que denotam ameaça, declínio a médio e longo prazo. Mas a espécie ela tem algumas características intrínsecas, que às vezes a gente também denomina. A anta é considerada uma espécie guarda-chuva. É uma espécie que tem uma grande área de vida, é uma espécie que habita diferentes ambientes. Então, estimativa de área de vida, dependendo do local, mas pode girar em torno de 4 km², até 13, 14 km², com áreas centrais. Elas podem até sobrepor território. Mas quando a gente protege as antas, a gente acaba protegendo as outras espécies, Uma espécie com uma ampla área de vida, com requerimentos energéticos bem expressivos. Então, quando a gente começa a estudar as antas, a gente começa a ter informações sobre as outras espécies, principalmente sobre os outros herbívoros, o que vai ser bem interessante, que vocês vão entender um pouquinho. A gente também pode considerar a anta uma espécie paisagem, ou seja, é uma espécie que ela ocupa, como eu falei, diferentes ambientes, ela se desloca em grandes distâncias, ela anda muito, então a gente vê ela ocupando ambientes, mosaicos de hábitats, então florestais, com cultivos, desde eucaliptos, plantações, essas áreas, deixa eu voltar, essas áreas que são consideradas às vezes inóspitas, para elas sobreviverem, mas que elas habitam, e a gente consegue fazer então